E aqui no jejum do luto, o que acontece? Está lá em 2 Samuel, capítulo 1, o que acontece? Diz assim, então apanhou Davi as suas vestes, rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele, prantearam e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, Saul foi escolhido rei, não é? Saul foi escolhido rei, ele era maior do que todos, ele era bonito, ele era um homem forte, um homem valente, ele foi escolhido como rei de Israel. Israel pediu um rei e Saul foi escolhido rei. Ele começou o seu reinado e tem grandes vitórias, várias batalhas, tudo acontece. Só que Saul resolveu desobedecer Deus. Então, acontece que o profeta fala para ele, me espera aqui 7 dias em que eu vou vir, nós vamos fazer o sacrifício e tudo mais. Ele se agonia ali e quer fazer as coisas pela sua própria vontade e acaba fazendo os sacrifícios e coisas que não deveria fazer. O profeta que deveria fazer aquilo. Ele desobedece a Deus. Em outra ocasião, acontece que Deus manda ele contra os amalequitas e fala assim, eu quero que você extermine, né? Porque esse povo fez muito mal ao meu povo e tal, e Deus dá uma razão e fala para ele acontecer. E ele vai lá e ele tem pena dos inimigos, né? Então, assim, ele não cumpre a vontade de Deus, ele reserva o melhor das vacas, das ovelhas, ele traz o rei vivo, enfim, ele desobedece. E aí Deus realmente fica né? Deus não se agrada daquilo que ele estava fazendo, e como Deus não se agradou daquilo que ele estava fazendo, Deus o rejeitou como rei. Quando Deus rejeita ele como rei, ele começa a ter, né, problemas, derrotas, e aí o Davi tem que tocar harpa para ele, porque um espírito mau se ajuntou a ele, enfim, ele teve uma série de problemas, e chega neste ponto aqui, em que ele é derrotado pelos filisteus. E aí ele está lá ferido, e a Bíblia diz que ele se fere, e ele ainda provavelmente estava aí com um pouquinho de vida, e chega um homem e fala com ele, e aí aquele homem acaba de feri-lo e ele morre por causa disso, né? Então, eu quero trazer para nós alguns exemplos do texto que vai nos mostrar aqui, para que eu e você possamos entender esse jejum do luto. Então, olha só, ele foi ali ungido rei, né? Ele foi ungido rei, ele teve várias batalhas, ele ele começou a sentir ciúme de Davi, daí então ele vai e lança a lança dele sobre Davi, tenta matar Davi, Davi tocava a harpa para ele, enfim, Davi fazia ali as coisas, era a pajem de arma dele também, então isso daqui foi a história de Saul. E assim, e deixa eu mostrar para você aqui, é verdade que e sucedeu depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziglag. E ao terceiro dia veio do arraial de Saul, com vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e chegando a Davi se lançou no chão e se inclinou. E Davi disse, de onde vens? E ele disse, escapei do arraial de Israel. E ele disse, como foi lá isso? Peço-me, dize-me. E ele respondeu, o povo fugiu da batalha, muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas, como sabes tu que Saul e Jonatas, seus filhos, foram mortos? Então disse o moço que lhe dava notícia, cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, eis que os carros e a cavalaria o apertavam. E olhando para trás, viu-me e chamou, eis-me aqui. E ele disse, quem és tu? E ele disse, sou a Malequita. Então ele disse, peço-te, arremeta sobre mim e mata-me, porque angústias têm me cercado, por toda a minha vida ainda está diante de mim. E arremessando sobre ele, o matei, porque bem sabia que não viveria depois da sua queda. Tomei sua coroa na cabeça, o bracelete que trazia no braço, e trouxe aqui ao meu senhor.